Olá, sou o professor João Paulo, estou aqui mais uma vez para tratarmos dos fenômenos ópticos, né? Que é uma aula referente ao estágio curricular supervisionado 5, né? Do curso de licenciatura em Física, oitavo período, que estou concluindo, como vocês já sabem, tá? Sob a orientação da professora Ana Paula Bruno. Então, continuando nosso estudo, nossas discussões sobre a óptica geométrica, hoje nós vamos tratar de espelhos planos e esféricos. Vamos entender o que é um espelho plano, suas características, como a imagem é formada, tá? E entender que existe uma relação disso com a luz também, tá certo? Então, um espelho plano comum ele é constituído de uma lâmina de vidro de faces paralelas, sendo que numa das faces é depositada uma delgada camada de prata. Essa é a face refletora, né? Então, aqui nós podemos visualizar um exemplo, tá? Então, de um espelho plano, no caso é um vidro plano que está servindo de espelho, tá? Então veja que tem um objeto que fica a uma distância desse espelho e no espelho é como se fosse lá dentro do espelho. Vamos imaginar assim para ficar mais fácil entender. É formada uma imagem que a gente chama de imagem especular, tá? Ou imagem virtual do objeto. Continuando, qualquer raio de luz proveniente, né, de um ponto A aqui, ó, essa imagem fica muito melhor para a gente entender isso. Nós temos aí um observador que está olhando para o objeto. Temos um ponto A que vai projetar raios de luz, uma reta normal que é a superfície, o espelho. Então a gente conclui que qualquer raio de luz proveniente do ponto A que incide no espelho reflete passando para a linha, formando a imagem lá em cima, que chamamos A de ponto objeto e a linha de ponto imagem. Então a imagem ela é formada dentro, tá, do espelho. Um espelho plano não inverte a imagem, mas ele troca a direita pela esquerda. Isso é importante dizer. A imagem que você vê ela é uma imagem real, tá? Mas ela inverte a posição da imagem. Veja aqui, por exemplo, uma pessoa diante do espelho, ele levanta a mão direita e a imagem virtual formada lá no espelho levanta a mão esquerda. É a mesma imagem, é a projeção da pessoa, digamos assim, mas ocorre essa inversão no espelho plano, tá certo? E nos esféricos, o que é que acontece? Para entender espelho esférico, precisamos deixar bem claro que é uma calota esférica, tá? Que é uma parte de uma superfície esférica limitada por um plano. E o espelho esférico é uma calota esférica em que uma das superfícies é refletora. Olha essa imagem. Aqui à esquerda, na imagem A, nós temos a calota esférica. Na imagem B, nós temos o espelho esférico, tá certo? Continuando, os espelhos esféricos eles podem ser côncavos e convexos. E quando é que eles são côncavos? Quando a superfície refletora ela é interna, assim, ó. E nos espelhos esféricos convexos ela é externa. Olha a imagem. Na imagem A, espelho esférico côncavo, tá? Veja que é como se fosse uma cuiazinha assim, né? E no outro caso, espelho esférico convexo. Veja onde está sendo formada a imagem no espelho A e veja onde está sendo formada a imagem no espelho B, porque isso influencia diretamente na imagem que vai ser formada, tá certo? Então, a gente precisa destacar alguns elementos importantes aí do espelho esférico, que é o centro de curvatura, representado pela letra C, tá? É o centro da superfície esférica de onde retiramos a calota, o vértice, tá? Que é o polo da calota, o eixo principal, que é a reta definida por C e V, o raio de curvatura, que é o raio da superfície esférica de onde retiramos a calota, e a abertura do ângulo que vai ser formado. Tá? E como é que se dá, professor, a formação de imagens nos espelhos esféricos côncavos? Quando a gente tem um objeto situado entre o foco e o vértice, a imagem formada é virtual, direita e maior que o objeto. Muito mais claro do que eu falar é ver, né? Veja aí. A gente tem a imagem ali no ponto B, ela fica entre o foco, representado por F, e o vértice. Olha o que acontece com a formação da imagem lá dentro, a imagem virtual ela amplia, né? Fica maior. É só olhar aqui a foto da mulher que está de perfil aqui no espelho. Veja que o rosto dela ficou maior.
por conta da posição que ela está entre o vértice do espelho e o foco. Tá? E quando o objeto fica situado entre o centro de curvatura e o foco principal, a imagem formada ela é real, mas ela é invertida e ela é maior que o objeto. Observa a imagem aí. Tá? Uma outra situação é quando o objeto está situado antes do centro de curvatura. Então a imagem é real, invertida e ela é menor do que o objeto. Isso é muito importante, tá certo? A formação de imagem nos espelhos esféricos convexos, tá? Qualquer que seja a posição do objeto colocado diante do espelho, a imagem formada é sempre virtual, direita e menor do que o objeto. Então não importa onde você vai colocá-lo, a imagem que vai ser formada vai ser sempre menor do que o objeto. Lembrando, o objeto é o que você colocou para ser na frente do espelho, para ser projetado. Né? E a imagem virtual é o que está sendo formado no espelho. Então, por hoje é só, pessoal, e até mais.